Sergio Di Mello. The world's Mr. Fix-It. All right, everyone, let's get together. Most powerful official in UN history. Então, o filme não fala apenas do trabalho do Sérgio Vieira de Mello. Ele também fala das falhas e da vida pessoal, né, como diplomata, enfim. Então, eu queria saber como que você se preparou para viver ele, se você conversou com a família, se você falou com a Carolina, como que foi? Você sabe que quando toda vez que eu tenho feito muitos personagens, não por uma predileção, mas tem acontecido de eu fazer muitos personagens baseados em pessoas que existiram de verdade, né? O próprio Marighella, que eu dirigi, recentemente eu fiz um filme com o Olivier Assayas, em que eu fazia um espião cubano baseado numa figura real. O próprio Pablo Escobar e tal. Então, o que eu procuro fazer, eu procuro estudar, ler muito, e geralmente há muita informação sobre a maioria dessas pessoas. No caso de Sérgio, havia muita coisa. O livro da Samantha Power, sobretudo, muita tese acadêmica sobre ele. O documentário do Greg, muitas entrevistas que ele deu. Então, eu tive muito acesso a muito material sobre Sérgio. Então, eu estudo muito e depois eu tento esquecer aquilo tudo que eu estudei, quando eu sinto que eu já conheço mais ou menos aquele personagem, e crio a minha própria versão do personagem, assim, porque aí o meu trabalho não passa por uma imitação, ou seja, se você reparar, tem muitas coisas que eu faço no filme que o Sérgio fazia, características físicas, forma de falar, de tudo. Mas isso vem de uma apropriação mais orgânica do que propriamente uma imitação. Então, mas no final das contas é uma versão minha, como eu olho, como eu vejo aquele personagem, é meio uma simbiose daquele personagem comigo, com como eu sinto, como eu vejo também as coisas. Quando eu comecei o projeto, isso e menos como ator e mais como produtor, eu entrei em contato com os filhos de Sérgio, em Bruxelas, e também mandei um e-mail para Carolina Larriera. Os dois me responderam, assim, mas os dois muito, tanto Sérgio, porque existe também uma disputa de narrativa, né, entre a família de Sérgio e Carolina. Então, os dois lados estavam um pouco assim ressabiados, e eu fiz questão de avisá-los que eu estava fazendo, que os dois eram super bem-vindos para colaborar com o filme. Mas, no final das contas, nós fizemos o filme que baseado, sobretudo, no livro da Samantha Power. So, Bush wants you in Iraq. They can send anybody else. It doesn't have to be you. It's not easy for me to do. I want to help see this country free. This mission requires the very best. E como você mesmo comentou, Wagner, essa não foi a sua primeira vez vivendo uma pessoa real, e nem a primeira vez fazendo uma pessoa real em uma produção da Netflix, né? Você viveu o Pablo Escobar em Narcos. E aí, de jeito ou de outro, os dois são muito importantes para a história. Os dois entraram para a história mundial, só que como antagonistas. Claro. Queria saber de você como foi viver dois personagens tão importantes e tão diferentes. Eu acho assim que, como você falou, eu acho que revisitar a história e seus personagens, eu acho uma coisa boa. Assim, eu acho que, por exemplo, a história do Brasil, por exemplo, é escrita de uma forma completamente errada, mentirosa, sempre do ponto de vista ou do colonizador português ou da elite. Assim, eu quando fui à escola, eu estudei em escolas públicas no interior da Bahia, eu lia coisas surreais até hoje, que os índios eram preguiçosos e por isso não se prestavam ao trabalho, então os portugueses tiveram que trazer aqueles africanos, porque eles sim trabalham. Coisas surreais, ou que houve uma revolução em 64 que salvou o Brasil do comunismo. Então a nossa história ela é mal contada, ela é contada sob o ponto de vista do dominador. Então acho que nesse sentido revisitar que o cinema, que o audiovisual revisite a história, tentando atingir um nervo correto, eu acho bacana. No caso de Narcos, para mim teve uma importância muito grande entender como o narcotráfico nasceu, que é uma realidade que afeta a nós todos, né? Sobretudo nós latino-americanos, é uma realidade muito violenta, muito forte. Os países que exportam e produzem drogas, né? Essa guerra às drogas, que é um fracasso, que é uma mentira, que serve para matar
pobre na periferia. Então, tudo isso para mim foi muito importante no sentido. Sérgio também é você revisitar a história, revisitar o erro que foi a invasão americana ao Iraque, a mentira que aquilo foi, mas também, no caso de Sérgio, passa também por um exemplo de vida que ilumina um pouco a nossas, sobretudo para a gente como brasileiro, você saber que teve um brasileiro como Sérgio, importante no cenário, é bom para a nossa autoestima, e como a gente vive um momento que há uma carência muito grande de bons exemplos em termos de lideranças no mundo todo, saber que houve alguém como ele, que tinha um homem que tinha os valores que ele tinha, que tinha os predicados que ele tinha, e que era brasileiro, eu acho que aí também tem um valor também importante. Em 2018, eu tive o prazer de acompanhar um dia de gravação do Marighella. Então, eu pude ver você como diretor no set, a sua energia e o seu empenho. Queria saber de você qual a diferença entre ser diretor e ser ator, e se você tem alguma preferência. Não, eu gostei muito de dirigir. Eu acho que eu sou um ator, sobretudo, assim, eu não sou um diretor, acho que eu sou um ator que dirigiu um filme, mas eu gostei muito de dirigir. Eu acho que, como diretor, eu sou muito parecido com o ator que eu sou, assim, eu acho que eu coloco muita energia no que eu faço, estou sempre ali muito presente, muito concentrado, querendo tirar sempre o melhor dos outros também, e que os outros possam se sentir livres para criar, para inventar, e desafiados também a fazer algo que eles nunca fizeram. Acho que isso para mim é uma coisa... Eu acho que atuar é muito mais difícil do que dirigir, muito mais. Acho que dirigir é você um pouco saber... saber fazer com que as pessoas vejam o que você está vendo e deixá-las livres para que elas criem e que elas possam dar o melhor delas para aquilo. Assim. Então, atuar eu acho muito, muito, muito duro. Is the UN just a cover for the American occupation? Don't suggest for a second we're here supporting the United States or the coalition. Joe, I need you to stay with me. I have survivors. Do you copy? We're running out of time. There's nothing else coming. You need to leave the area. I need to find him. Do you hear me?